No último dia 8 comemorou-se o Dia Mundial da Educação. Se é uma data para ser lembrada e celebrada, no Brasil talvez seja um momento para uma profunda reflexão. Afinal, quais os caminhos que a educação brasileira tem trilhado? Desde a educação básica até o ensino superior, o que tem sido feito e o que precisa se fazer para a educação do país chegar a patamares de excelência? O Plano Nacional de Educação, PNE, por exemplo, estabelece 20 metas para serem cumpridas até 2023, tratando desde formas de acesso à educação infantil até o ensino superior e também a qualificação e valorização dos professores. Entre as metas, talvez a mais polêmica seja aquela que trata do percentual do PIB que deve ser investido em educação, com o país saindo dos 5,3% em 2012, passando a investir o equivalente a 10% do PIB em educação. Isso deverá significar um montante de 50 bilhões de reais investidos anualmente em educação. Mas é viável atualmente? Um outro ponto que precisa ser levado em consideração é o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que tem validade até 31 de dezembro de 2020. Por esta razão, tramitam propostas parlamentares na Câmara e no Senado, que pactuam pela permanência do fundo, mas ainda divergem sobre sua composição orçamentária e o repasse da União, que atualmente é de 10% do valor total dos fundos nos estados e municípios. Diante disso, como fica a educação no Brasil? Como está o seu financiamento e quais as perspectivas futuras? Para tratar desses e outros temas sobre educação, o Diálogos na USP recebe agora os professores Luiz Carlos de Menezes, professor sênior do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação em São Paulo, consultor da Unesco para propostas curriculares e um dos coordenadores da Cátedra de Educação Básica do IA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, e o professor Rubens Barbosa de Camargo, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, foi conselheiro do Conselho Municipal de Educação de São Paulo entre 2001 e 2008, secretário de Educação e Cultura de São Carlos em 2001 e secretário de Educação de Suzano entre 2005 e 2006. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores, é um prazer tê-los aqui conosco. Prazer mesmo. Começar, como eu comentei, falei agora na abertura do nosso programa, dia 8 foi o Dia Mundial da Educação. Vou começar com essa pergunta para os senhores. A educação brasileira tem motivos para comemorar alguma coisa, professor Menezes? Se nós pensarmos em 2 décadas, do ponto de vista numérico, sim. Houve uma ampliação muito significativa do acesso e da conclusão do ensino fundamental, do acesso ao ensino médio e, em parte, também superior. Houve um novo reconhecimento da importância da educação infantil, com as educadoras sendo realmente pensadas como educadoras, não como meras cuidadoras. Então, há algumas coisas que se pode, sim, comemorar, tendo em vista a condição da qual nós partíamos. Sim, do ponto de partida, Isso. Nós temos que, sim, né? Do ponto de vista da qualidade, eu acho que há muito por lamentar. A ampliação do ensino médio e do ensino superior não veio acompanhada de um crescimento de qualidade, pelo contrário, tem muita faculdade que carimba diploma, na realidade, você não tem de fato uma formação. Então, há coisas sim para lamentar. Do ponto de vista também das leis, das regulamentações, há coisas corretas. Quer dizer, desde a Constituição de 88, a Lei de Diretrizes de Base de 96 e, finalmente, o Plano Nacional de Educação, há metas que são republicanas, que são corretas nesse sentido, da obrigatoriedade do ensino fundamental, depois a ampliação dessa obrigatoriedade para o ensino médio. Então, há metas importantes. O Plano Nacional de Educação, esse é talvez mais ambicioso do que a gente é capaz de cumprir. Sobre ele nós vamos falar bastante. Isso. Vamos tentar dar uma destrinchada em algumas coisas, mas é exatamente essa expressão, inclusive, que eu uso aqui. Ele é ambicioso, e vamos ver o quão ambicioso e quão plausível ele é. A gente vai poder discutir, mas, professor Rubens, temos, como o professor Menezes colocou, temos coisas a comemorar? Em retrospectiva? Partindo do mesmo raciocínio do Menezes, acho que sim. Se você pegar as últimas 2 décadas, acho que teve um crescimento significativo no atendimento, na ampliação
de recursos para o ensino fundamental e para o ensino médio, de uma certa maneira. Acho que teve um crescimento bastante importante na educação infantil. Uma das metas do Plano Nacional é tentar atingir 50% da idade de 0 a 3 anos, e os municípios no Brasil têm colocado recursos e, de uma certa maneira, impulsionado o aumento do atendimento dessa faixa etária, que até então era tratada como assistência social, né? O nosso problema no ensino superior, no meu modo de ver, continua, porque o ensino superior basicamente é privado. Então, 75% no Brasil, 85% em São Paulo, no estado de São Paulo, é privado. Então, por mais que se teve uma expansão da rede federal, né, do ensino superior, que foi significativa para os números que se tinha no começo da década, no começo do século. No começo do século, na verdade, né? Nesses últimos 20 anos, digamos assim. Nos últimos 20 anos. Mas acho que essa proporcionalidade ainda se mantém. E aí eu creio que isso é um problema ainda significativo para a gente pensar, né? Agora, do ponto de vista da qualidade, eu penso que embora eu não consiga pensar só em termos de avaliações internacionais, eu acho que temos que pensar em outros modelos, tudo isso, mas esta relação que a escola tem com o entorno dela, o processo de participação para poder fazer com que ela dê um salto de qualidade e atenda perspectivas, né, que vão ao encontro de um melhor viver entre as pessoas que são atendidas pela escola. É claro que isso depende de questões macro também, evidentemente, mas eu acho que nesse aspecto ela também perde, sabe? Estamos devendo a qualidade ainda. Não é só uma questão de desempenho em exames. Para mim é também essa parte de como que as pessoas veem a escola como sendo uma coisa muito significativa para poder dar o valor que ela deve ter aqui no Brasil. Eu queria trazer para os senhores, antes de nós continuarmos, e acho que eu queria muito tratar da questão tanto do Plano Nacional de Educação quanto do Fundeb, mas essa semana saiu uma pesquisa da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e principalmente em cima do estudo da educação em revista, né, o Education at a Glance, e que traz alguns números que eu queria trazer para os senhores sobre a educação no Brasil. Por exemplo, são 36 países analisados. O Brasil está, eu tinha falado de 5,3% do PIB em 2012, o Brasil está colocando 4,2% do PIB na educação. Quer dizer, está acima da média dos países, que é 3,2%, mas nós estamos ainda muito atrás. Aí tem que relativizar esses números, né? Mas nós estamos muito abaixo da média da OCDE em investimento por aluno. A média da OCDE é, em média, entre 8 e 10 mil dólares por aluno, nós estamos com 3.800 a 4 mil dólares. E os senhores falaram da questão do ensino superior, apenas 18% dos adultos brasileiros de 25 a 64 anos têm ensino superior completo. São números que impactam de várias maneiras, professor Menezes. O senhor gostaria de comentar isso, quer dizer, para nós seguirmos esse caminho, quer dizer, principalmente a questão do financiamento da educação. Nós estamos muito abaixo da média dos outros países. O Brasil é o pior país na América Latina nesse sentido. Esses números têm um impacto na qualidade muito importante. Exato. Quando você diz baixo investimento para o aluno, significa salário do professor lamentável. Exatamente. Então, a escolha de carreira por estudantes particularmente bem qualificados, você vê uma perspectiva de vida muito carente e ele foge dessa carreira. Então, a seleção negativa para o corpo docente da educação básica passa por esses números. Sim, é verdade. Então, é preciso olhar a qualidade da educação e ela tem, sim,
uma proporcionalidade com o investimento em educação. E, na realidade, o Brasil teria condições se de fato colocasse prioridade nisso. E não está colocando? Não está colocado. Se você dissesse, eu vou pegar os 2 milhões e tanto de professores brasileiros e colocar mais R$2.000 por professor, isso não explode o nosso orçamento. Então, e valoriza o professor. Mesmo com essa dificuldade toda. Não é? E tem que lembrar que se nós estamos um percentual por PIB muito baixo, o nosso PIB não tem crescido quanto precisaria. Então nós temos também uma dupla depressão no que se trata de financiamento da educação. Há uma falsa questão que tem sido repetida, às vezes também pela mídia, Qual, de professor? que a gente investe pouco no ensino básico e investe muito no ensino superior. Não é exatamente isso, Não né? é verdade. Não é. O que acontece é que o ensino superior, como sendo muito público da responsabilidade do Ministério, e menos a educação básica, que é de estados e municípios, Sim, quando você faz essa proporção pensando no MEC, dá essa falsa impressão. É quase uma conta falaciosa, né? E tem que tomar extremo cuidado. O ensino superior, o fato de que nós temos só 18% dos nossos jovens, da população com ensino superior, não é só isso. Parte do nosso ensino superior é pretenso. Não é de fato um ensino superior, é como se fosse um quebra-galho do ensino médio mal feito. Sim. Então, hoje, quer dizer, sem ensino médio você não consegue ser porteiro de prédio nenhum, para começo de conversa, tá certo? Então, às vezes, o título de ensino superior é um trocado da formulação. Mas há algo ainda mais grave. Se você pega as coisas em que o Brasil deu certo, em termos de qualificação, vamos pegar Embraer, Sim. tá certo? Que tem a ver com investimento de décadas em ITA, CTA, etc. Exatamente. Na educação forte. Pega Embrapa, que garante qualidade de investimento na agropecuária. De novo, longo investimento. Prospecção de águas profundas, petróleo, etc., COP do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, o desguarnecer do ensino superior é tão grave quanto o desguarnecer da educação básica infantil. Então, nós temos um problema que é multidimensional e tem que ser olhado como tal. É baixa prioridade na educação com grave repercussão econômica e social. E esses números acabam mostrando isso. Mostram né? isso. Claramente. Quer dizer, você tem 18% de adultos Exatamente. só que completaram o ensino superior Isso. e um investimento baixíssimo por aluno. Isso. Então, acaba ficando um ciclo vicioso terrível. Concordo com o professor Rubens. Quer dizer, o caminho é esse, é por aí. A coisa nesse sentido, quer dizer, esses números deveriam servir de base para mudar muita coisa ou tudo que nós tem sido feito até agora? Eu concordo e acho que tem que, talvez assim, qualificar um pouquinho melhor talvez esses números. Sim. Só para ter uma ideia. Quem informa a OCDE é um clube dos países mais ricos do mundo. E eles convidam alguns países para também disporem os seus dados lá. O Brasil é convidado, ele não faz parte do OCDE, tá certo? Entre outros países. Então, a primeira coisa. A segunda coisa é que quem manda os dados lá para a OCDE, ela não vem aqui pegar, é o INEP. Então é o nosso órgão que manda, inclusive com o dado de financiamento, tudo isso. Mas a OCDE, o grupo lá de estatística da OCDE também, ela sabe o que entra e o que não entra em ensino. Então ela começa a fazer algumas contas. Por isso que a gente passa esses números, às vezes parece que é 5,5, 6, 5,3, 4,2. 4,2, porque exato. Você tira, por exemplo, aqui na nossa universidade, que tem museu, pesquisa, hospital e outras coisas assim. Então o que acontece? Essas coisas, para o cálculo que ela tem que fazer para fazer comparações, ela retira. Tá certo? Então aí ela vai pegar só o que é relativamente a ensino mesmo. Certo. E por isso que esse número é retrabalhado lá e depois para tornar comparável entre todos os países que estão nessa pesquisa. Então a primeira coisa é essa. A segunda, que o Menezes já também fez menção, os PIBs dos países são muito diferentes e a população a ser escolarizada, desde a educação infantil até a pós-graduação, Sim. é diferente, muito diferente. Então, nós temos, assim, um PIB
até razoável, pensando, né, no nosso país, mas esses países têm, você pega os Estados Unidos, pega a China, eles são PIBs muito grandes e quando aplica para a educação, isso significa um PIB per capita muito maior. Acho que o problema também, quer dizer, embora nos últimos tinha tido um certo crescimento, tanto na aplicação total quanto no valor per capita, teve um certo crescimento, importante até, comparado com o começo da década, tá certo? Mas o problema é que é um problema histórico, é um problema... Sim, os governos no país, desde que se teve um sistema de educação pública de massa, etc., eles, talvez lá no comecinho da República, depois um pouquinho lá na década com Vargas e tal, mas eles sempre não colocaram a educação como prioridade. Nas ditaduras, seja de Vargas, seja no regime militar, foi desastroso. Então, isso tudo repercute ainda hoje, por mais que nos últimos tempos tenha algum tipo de elevação da aplicação, mas são décadas de déficit educacional. E a ser superado é muito mais difícil. Exatamente. Quer dizer, e uma coisa, com perdão do trocadilho, é uma coisa básica. Você só vai crescer, fazer um país crescer com a educação. Com a educação básica, você vai lá na escola. Antes de você chegar na outra ponta, que é a universidade, seja graduação, pós-graduação, pós-doc, o que for, você tem que preparar aqui embaixo. E isso ainda está desequilibrado, né? Nesse caso, Sr. Menezes, eu queria trazer para os senhores a questão do financiamento, como nós vimos aqui, ela é fundamental. E que papel o Fundeb tem nisso e qual a importância da sua manutenção? Nós vimos que ele vai até 31 de dezembro de 2020, quer dizer, pouco mais de um ano. Ela é essencial. Antes de mais nada, ela é essencial. Foi importante a passagem de ser Fundef, que era só fundamental, para Fundeb, que pega toda a educação básica. E sem um compromisso dessa natureza, não se vem a falar de financiamento da educação. Ele é absolutamente essencial. E ele precisaria ser ampliado muito, muito. Há um perigo do que se fala atualmente, que é a desregulamentação orçamentária. De certa maneira, que você tiraria percentuais que são estabelecidos para a educação, para a saúde, etc. E isso é um risco, né? Esse é um risco, ele está associado a uma visão ultraliberal de todos os serviços, vouchers para a educação, etc., em que há um crescente uma desobrigação do Estado relativamente à educação. Isso tudo vem junto. Então, há uma visão de um mundo tragicamente equivocada e que num país de populações miseráveis como o nosso, com o crescimento do desemprego, de moradores de rua, etc., nós temos que fazer o contrário. É um programa de resgate desse setor populacional que está excluído, não é mercado de trabalho e também não é de consumo. Certo? Então ele fica isolado. E como o mercado não se interessa pelo que não é mercado, ou o Estado cuida ou ninguém cuida. Esse é o ponto. E aí parece que ninguém quer cuidar. Exatamente. Então, rever essas políticas passa por questões não só de financiamento, de grana, etc., mas também de ideologia. E aí é um ponto mais complexo. E a ideologia não é socialismo e tal, não sei o quê. A ideologia é uma visão ultraliberal que diz tudo é mercado. E desonerar o Estado, né? Desonerar o Estado. Deixa o Estado só atrapalha e tal, não sei quantos, tá certo? E aí você vai ver uma família que tem uma renda menor que salário mínimo por pessoa, que é a maior parte da população brasileira, a possibilidade de investir em educação é mínima. Então, nós vivemos um divisor de águas bastante sério no que tem a ver não só com o estado de bem-estar social, mas com o sentido republicano de vida e educação. E aí, nesse caso, como o professor Menezes colocou, professor Rubens, o Fundeb é essencial nesse sentido. Quer dizer, qual é o papel dele, qual é o risco se ele não for prorrogado? E precisaria haver mudanças? Então, você acredita? Primeiro, acho que precisa haver mudanças no sentido de melhorar. Eu acho que ele já detectou questões nele e eu acho que podia melhorar. Mas alguma coisa também ligada ao Fundeb que é muito importante. O Fundeb, ele tem, parte dele é obrigatória a ser investida
no pagamento de professores. Esse é um então, ponto conforme essencial. você vai ao encontro também com o que o Menezes colocou logo no começo, que é a questão do pagamento de professores, né? Quer dizer, salário de professor, porque, a rigor, se no mínimo 60% do que vier do Fundeb, né, para cada município no Brasil, etc., tem que reverter em salário de professor, do magistério, né, de uma forma geral, isso significa que, na medida que ele for ampliado, isso também repercute para dentro do salário dos docentes. Isso é um aspecto fundamental. Foi casado com o Fundeb a legislação do piso salarial profissional nacional. Certo. Hoje esse piso é da ordem de R$ 2.400, R$ 2.500, mais ou menos, para um professor que tem a formação de nível médio e trabalha 40 horas. É um salário baixo relativamente. Sim, isso que eu perguntar, certo? Quem tem ensino médio, se a gente pegasse a média no Brasil, ainda pode se discutir, mas para quem tem nível superior, aí é bem baixo. E o maior problema diante da recessão, diante da falta de investimento, diante da discussão sobre o papel do Fundeb, é que esse piso está se tornando o teto. Mas na maior parte dos municípios, na maior parte das redes uma inversão estaduais. Perigosíssima isso. Isso, quer dizer, então... E tem estados que não conseguem pagar o piso. E municípios. Lavam as mãos. E fica por isso mesmo. E nada é feito, né? Isso. O aprimoramento do Fundeb, eu acho que é importante a gente dizer, tem a ver, por exemplo, com as propostas. Eu acho que tem basicamente 2 grandes temas que viriam para pensar no Fundeb. 3. Um é torná-lo permanente. Acho que é importante pensar numa coisa que vai durar mais tempo. Uma coisa contínua, né? Isso. A outra é a questão de colocar um padrão de qualidade dentro dele. Então, assim, a ideia do custo aluno... Eu faço parte de uma associação, né, a FINEDUCA, que é a Associação de Pesquisadores em Financiamento da Educação, que junto com a campanha pelo direito à educação, montamos lá há algum tempo já até virou um parecer lá do Conselho Nacional de Educação, a ideia do CAC, a ideia do custo aluno qualidade inicial ou custo aluno qualidade, que está no Plano Nacional de Educação. Exatamente, está no PNE. Então, quando se pensa o que seria necessário para configurar um custo para uma escola boa, os insumos, todas as partes, salário, a internet, tudo que precisa para ter uma escola boa, biblioteca, laboratório, etc., a gente fez o cálculo e coloca lá. Então, a gente coloca como sendo necessário colocar para dentro do Fundeb a ideia de um CAC, como está lá no PNE. Então, e só para fazer uma menção rápida a isso, olha só, o tal do nosso CAC lá significa, claro, então, a necessidade de complementação bem maior da União, que é o 3º ponto. Mas se a gente pensasse do ponto de vista de qualidade, e a gente pensasse, né, Menezes, nas escolas técnicas estaduais, federais, mesmo aqui de São Paulo, o Sistema Paula Souza, sim, elas têm mais ou menos o valor do CAC. E o que significa? Ela significa mais ou menos umas 5 ou 6 vezes o valor do nosso aluno médio da escola estadual. E, portanto, um desempenho médio muito maior. Muito maior. Então, exatamente. E o que eu estou querendo dizer é que elas são escolas públicas. Então, e muitas vezes ela é demandada por famílias e jovens, não porque tem um interesse em a profissão técnica, porque ela os qualifica melhor para o futuro. Exatamente. A questão do ensino e tudo, a qualificação. Federais também. Isso. São escolas de elite com financiamento público, as pessoas disputam lá, não para se tornar profissionais daquela área, para disputar a vaga na universidade pública. Entre outros, buscar empregos. O que eu estou querendo dizer é que a formação, né? Exatamente. É que dá a impressão, e quando a gente entra numa discussão com o senso comum, é que assim, que o bom, ou as escolas boas, são as escolas particulares. E aí a gente tem que pensar, bom, São Paulo tem umas 4.000 escolas particulares, o estado de São Paulo, um pouco mais talvez. Se a gente pensar em 20% disso como sendo as de alta qualidade, o resto é pior do que a escola pública. Paga, inclusive, menos os professores. Mas criou-se essa figura, né? Isso, porque essas 600 aí fazem esse papel. Ou mas será, de outro desculpe, lado, Sr. Rubens. Isso tem que ser contado para quem está querendo dar voucher. Trocar o ensino público pelo ensino privado. Porque ela também não vai no outro lado
que também se acostumou a falar mal da escola pública? Sim, tudo isso. que é público. Exatamente. É uma visão em que tudo que é público, tudo que é estatal é isso. ruim. Né? Eu Então, vou contar uma coisa divertida só para dar graça a essa conversa. Por favor. Para mostrar que às vezes há uma percepção popular também equivocada. Quando eu vinha vindo para cá, tocou no rádio um trechinho de uma música do tempo de Vargas. Aliás, um par de meses antes dele se suicidar. E o sambinha dizia que no Brasil tem muito funcionário e muita professora. Se eu fosse Vargas, mandavam todos para a lavoura. É certo? Dá uma ideia, é certo, de uma visão equivocada sobre o sentido do serviço público em geral e do serviço público educacional. Claro. Acho que esse é o grande problema. Cristalizou-se essas duas ideias, cristalizaram-se, né? O ensino público é deficiente e o ensino particular é de excelência. Isso, mas o que eu estou Não é querendo dizer nem é uma que coisa assim, nem outra. a escola técnica, embora Sim. o número que vai para esses setores assim, é um número ainda muito pequeno, ela é um modelo de qualidade. Se a gente pegasse esse modelo e replicasse para toda a educação básica, nós teríamos uma escola de qualidade. Agora, para fazer isso, nós teríamos que ter algo em torno, a continha que a gente faz aqui, para melhorar da creche até a pós-graduação, com condições, pensando de forma sistêmica todas essas coisas, né, essas necessidades, algo em torno de 10% do PIB. Sim, A gente já falava isso no comecinho da década, no primeiro PNE do século aqui, a gente já falava que era necessário algo em torno de 10%. Foi vetado pelo Fernando Henrique, e mesmo porque foi vetado não os 10%, porque saiu 7% para a escola pública, certo, no primeiro PNE. E isso foi vetado pelo Fernando Henrique, entre outros 8 itens. Quase todos dizendo respeito ao financiamento da educação. Né? Então, quer dizer, para mim, isso parece um projeto, não parece uma coisa que olha, não dá para fazer, não, isso parece um projeto de pensar como que a educação das massas não deve ter a sua devida valorização, do meu lado. Porque não é que a gente, de novo, não é que a gente não tem um modelo de escola pública de qualidade, é ali. Está ali, a garotada está ali. Exatamente. E entram nas universidades, se esse for um parâmetro de qualidade. Colocar a USP, colocar a Unifesp, colocar a Unicamp, ou qualquer de São Paulo, ou qualquer fora de São Paulo. Esses meninos, essas meninas, esses garotões entram. Esse é um parâmetro para a classe média, por exemplo. Colocar na universidade. E tem um muito bom desempenho. Né? E tem. Ainda mais. Não é verdade? São os melhores. Não é exatamente. São determinados. E não causam balbúrdia. Como o ministro. Se bem que eu sou também um cara da balbúrdia. Mas voltaremos com isso, com ou sem balbúrdia. No próximo bloco, o Diálogo vai fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida.